Olá! Neste vídeo vamos apresentar alternativas para a formação do leitor a partir do livro A Banda na Garagem. A metodologia proposta completa está no Manual do Professor em PDF e foi construída a partir do que a Base Nacional Comum Curricular indica para o componente curricular Língua Portuguesa. Ela apresenta uma visão global do texto e analisa os aspectos estruturais do gênero, ou dos usos de linguagem que confirmam a sua literariedade. Encerra indicando que o lido pode contribuir para formar o repertório do leitor, ampliar seu horizonte e colocar a literatura no centro das coisas significativas que os estudantes fazem na escola e fora dela. Vamos prestar atenção nas pequenas coisas do dia a dia? Será que é possível contar o que se vê de outra maneira, como se reinventássemos a vida, dando a ela outra graça? Isso é o que faz um cronista. Ele parece aproximar seus leitores da realidade, para que a vejam de outra forma. Em A Banda na Garagem, Moacir Scliar transforma notícias de jornal em literatura. Moacir Scliar foi médico e escritor de romances, contos, crônicas e ensaios e pertenceu à Academia Brasileira de Letras. É um dos brasileiros mais lidos no exterior e conquistou prêmios literários, nacionais e estrangeiros. Andrés Sandoval nasceu no Chile, mas mora em São Paulo desde pequeno. É um reconhecido artista gráfico, ilustra livros e revistas, faz intervenções urbanas, desenvolve imobiliários, cria estampas. Regina Zilberman é a organizadora da coletânea. É pesquisadora, escritora, ensaísta, crítica literária e professora, além de uma das mais respeitadas especialistas brasileiras em literatura infanto-juvenil e história da literatura. As crônicas que compõem o livro nasceram de notícias publicadas na Folha de São Paulo e na Folha Online, entre 2009 e 2010. Elas possibilitam compreender a vida contemporânea em múltiplos aspectos e tratam de acontecimentos do cotidiano, destacando o inusitado, o bizarro ou o humorístico. O autor sabia transformar em literatura as situações mais banais, o que torna essas histórias sempre atuais e prazerosas, bem ao gosto do leitor adolescente, estimulando a formação de jovens como leitores críticos. Antes mesmo de começar a ler, o leitor faz inferências a respeito do que vai encontrar. Nessa etapa, são sugeridas atividades para que os alunos comecem a interagir com a obra, confrontem suas previsões com o que encontram nela, escolham modos de ler e estratégias para lidar com o que o texto apresentar de novo. O que será que a turma sabe sobre crônica? Inicia uma conversa sobre o gênero, estimulando os estudantes a resgatar suas leituras prévias. Quem de vocês já leu uma crônica? O que para vocês é uma crônica? Onde elas costumam ser publicadas? De que assuntos tratavam? Onde o cronista procurou inspiração? A que tempo ela se referia? As crônicas são fáceis de ler? Por quê? A quem uma crônica normalmente se destina? As atividades de leitura e compreensão abordam a literatura a partir do impacto causado no leitor, destacando aspectos marcantes da obra ou do gênero. As características relevantes da obra, como questões de linguagem, estrutura dos gêneros e intertextualidade, são estudadas para atribuir sentido ao lido e contribuir para a construção da história pessoal de leitor. A partir de A Banda na Garagem, promova uma conversa sobre a leitura, chamando a atenção dos estudantes para alguns detalhes. Notaram que as crônicas do livro são antecedidas por uma citação que revela o fato observado pelo cronista? Observaram que elas são ilustradas? Repararam que o fato é datado, geralmente retirado de jornal, revista ou site? Para que serve um jornal no dia seguinte à sua publicação? Por que motivo as crônicas lidas ultrapassam o tempo do fato que as motivou? Que finalidade têm as ilustrações? Introduz a palavra intertextualidade para tratar da referência como motivadora da criação literária. Pós-leitura é a resposta do aluno ao texto, ou seja, a incorporação do lido à sua realidade para ampliar seu repertório, produzir outros textos, difundir o que aprendeu ou compartilhar leituras, tarefas que ampliam o horizonte do leitor. Desafie os alunos a escreverem uma crônica,
sugerindo que, para planejá-la, utilizem os mesmos recursos identificados no estudo das crônicas de Moacir Scliar: fato inspirador, escolha do narrador, tom da narrativa, adequação da linguagem, presença de conflito, desfecho surpreendente. Trocadas entre os colegas, as produções são enriquecidas pelas suas observações e, depois de entregues e revisadas pelo professor, podem ser ilustradas e publicadas em blog ou painel. Bom trabalho!